Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo já se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um pão de hambúrguer maravilhoso, delicioso. Eu não sei como você chama aí na sua cidade. Eu conheço como hamburgão, pão de hambúrguer. Só sei que é uma massa de pão com hambúrguer dentro. É isso, mas é delicioso, é maravilhoso. E essa massa eu gosto muito dela porque é uma massa bem versátil. Você pode usar com qualquer recheio, inclusive recheios doces. É uma massa bem leve, é uma massa neutra. Ela é bem macia e você não precisa sovar aí por 3 dias. Ela é 10 minutinhos sovando, deixando ela lisa, já é o suficiente. Você modela, põe pra assar e tá pronto. Ela é bem gostosa, é bem rápida e bem versátil. Então você pode usar a sua criatividade e colocar o recheio que você quiser. E como eu falei, você pode usar o recheio que você quiser, mas eu fiz de hambúrguer. Fiz um hambúrguer caseiro, que eu prefiro, né, do que comprar aquelas caixinhas de hambúrguer pronto. Eu não gosto desse hambúrguer pronto, então eu fiz um hambúrguer caseiro. Coloquei com presunto, queijo, alguns eu coloquei tomate e coloquei pra assar, mas você pode colocar o recheio que você quiser. No vídeo, eu teve uma parte quando já fui pincelar o ovo, não filmou pra variar, né? Adoro não filmar, né? Vira e mexe no vídeo, eu não filmo algumas partes, mas eu vou explicar pra vocês o que eu fiz. Então, depois que eu recheei os meus pães, modelei, eu coloquei na forma, é a mesma forma que eu vou levar pra assar, a forma tava untada, então eu levei pra assar. Só que antes de levar pra assar, eu pincelei um ovo. Então, ele não tem uma segunda fermentação. Então, depois que você modela os pães, você recheou, modelou os pães, colocou na forma, pincela o seu ovinho lá e leva pra assar. Eu gosto de pincelar o ovo inteiro e não somente a gema, para ele não ficar muito dourado só numa parte e outras partes brancas. Então, eu prefiro um ovo inteiro. Bate um ovo inteiro, pincelei, coloquei orégano e levei pra assar. Se caso você não queira rechear, você pode fazer essa receita e comer sem recheio, né? Faz, modela o seu pãozinho e coloca na forma, mas aí sim você precisa de uma segunda fermentação. Então, caso você não vá rechear, você vai modelar os seus pães ou vários pãezinhos, ou pega a massa inteira, dobra e faz um pão só, põe lá na sua forma antes de levar para assar, você vai deixar crescer por 30, 40 minutinhos, aí vai pincelar o ovo e depois vai levar para assar. Então, esse processo. Então, se você rechear, não precisa da segunda fermentação. Agora, se você não rechear, tem que esperar crescer um pouquinho para levar para assar. E essa massa eu levei para assar no forno a 180 graus, por mais ou menos 40 minutos. Mas você vai ficar observando, ficou douradinho, já tá pronto. Eu só falo o tempo para você ter uma ideia, mas varia de forno para forno. Às vezes o seu forno... Como eu tenho um termômetro dentro do meu forno, então como meu forno é elétrico, eu tenho um termômetro, eu sei que tá 180 graus, então eu sei exatamente quantos minutos vai ficar. Agora, caso você use um forno convencional a gás e você não sabe exatamente a temperatura, vai deixar lá até ele ficar bem douradinho. Lembrando que a receita completa estará na descrição do vídeo, em xícaras e em gramas. Então, bora lá cozinhar. E eu vou começar a receita pelo hambúrguer. Eu tenho aqui peito bovino, veja que tem bastante partinha branca, é por conta da gordura. Então eu escolho uma carne que seja mais gorda, que fica mais saborosa. Então eu vou começar somente temperando, então eu vou abrir a carne para colocar pimenta e sal e vou usar somente isso. E depois de colocar a pimenta e o sal, eu vou misturar. Vou misturar com a mão, fica mais fácil. Somente para misturar mesmo, para começar a fazer as bolinhas para modelar o hambúrguer. E eu vou pesar a carne para que todos os hambúrgueres saiam do mesmo tamanho, mas se você não tiver balança, vai no olhômetro mesmo. E agora eu só vou fazer uma bolinha e apertando para ela ficar bem compacta e depois vou achatar. É somente isso. Você pode achatar na mão mesmo, pode fazer no prato, só achata e ajeita as laterais para que forme o hambúrguer e fica redondinho e bonitinho.
Aí você vai ajeitando com a mão, ajeitando as laterais para ficar redondinho, bonitinho. E ficou assim. Agora eu vou fazer isso com todo o restante da carne. Aí eu volto para mostrar para vocês. E agora todos os hambúrgueres pronto. E agora eu vou fritar. Vou colocar na frigideira. Minha frigideira já está bem quente. Não precisa colocar óleo, nem manteiga, nem nada. Como essa carne já é bem gorda, ela tem bastante gordura. Vocês vão ver como vai soltar bastante gordura, então não precisa colocar óleo. E se vocês acharem que precisa arrumar o sal, né, arrumar o ponto do sal, pode colocar um pouquinho de sal nesse momento. Vou deixar 2 minutos de cada lado e já vou tirar. E olha como já juntou gordura e eu não coloquei nenhuma gota de óleo. Essa gordura toda que tá, esse óleo todo, é tudo da carne. E eu deixei 2 minutos de cada lado o hambúrguer. Olha como tem bastante gordura. Esses são os primeiros que eu comecei a fritar e já tem tudo isso de gordura. E eu já fritei todos os hambúrgueres. Vou deixar aqui descansando, esfriando e agora sim eu vou fazer a massa enquanto os hambúrgueres esfriam. E gente, eu tenho aqui esse jogo de colher padrão que eu já mostrei em alguns outros vídeos. Quando eu coloco na descrição do vídeo uma colher de sopa padrão, uma colher de chá padrão, é dessa daí que eu tô falando. Ela tem meia colher de chá, uma colher de chá, meia colher de sopa, uma colher de sopa. Você acha facilmente no supermercado ou loja de confeitaria. E é assim que você mede. Você vai encher a colher, vai passar as costas de uma faca ou o dedinho e é assim, ó. Isso é uma colher na medida. É nessa quantidade que você tem que colocar. Então você sempre tem que passar a faquinha para tirar o excesso. É desse jeito que mede. Então, caso você não tenha uma balança, esse joguinho de colher padrão vai te ajudar bastante. E agora para massa, eu vou colocar num bowl leite morno. E, gente, tem que estar morno. Não pode estar quente, senão você vai matar o fermento. Então, vou colocar o leite morno, já vou colocar o fermento biológico seco e vou misturar. E caso você queira usar o fermento biológico fresco, você multiplica a quantidade por 3. Então, aí eu tenho 10 gramas de fermento biológico seco. Então, se for fermento biológico fresco, você vai colocar 30 gramas. Eu vou dar só uma misturadinha e já vou acrescentar o açúcar. Misturou o açúcar, agora eu vou colocar um ovo batido, então vou dar uma batidinha de leve, só para facilitar. Colocou um ovo, dá uma mexidinha e já vou colocar manteiga. Eu estou usando manteiga mesmo, não é margarina, mas se quiser pode substituir por margarina. E veja que ela está molinha, está em ponto de pomada, que eu deixei em temperatura ambiente. Coloquei a manteiga, já em seguida vou colocar a farinha de trigo. Eu não vou pôr a farinha toda de uma vez, vou colocar aos poucos, em colheradas, e você faça a mesma coisa. Não coloque ela toda de uma vez, porque a quantidade de farinha vai variar de acordo com a marca da farinha. Então coloque aos poucos, e aí você vai ver se precisa de mais ou não. Então vou colocando a farinha, vou misturando com uma colher. E vou fazendo isso até eu ver que eu não consigo mais mexer com a colher. E aí sim vou colocar na bancada para começar a sovar, mexer com a mão. E aí você vai observando se precisa de mais farinha ou não. Eu não usei toda a farinha, acho que sobrou umas 3, 4 colheres de sopa. Não precisou usar tudo, então vá pondo aos poucos. Então veja que a massa já começou a ficar pesada, já vou jogar na bancada, então vou polvilhar um pouco de farinha na bancada. Essa é a farinha que eu estava usando na massa. Então joga um pouquinho, coloca a massa e começa a sovar. Você vai ver que a massa ainda vai estar grudenta, vai estar grudando na mão, vai colocando farinha aos poucos. E gente, presta atenção numa coisa, essa é uma massa mole, ela é uma massa molinha mesmo, tá? Então mesmo que ela não grude mais na mão, que ela já tenha chegado no ponto, ela ainda assim vai estar mais molinha. Então essa é uma característica dessa massa.
Então vá colocando farinha aos poucos até você ver que parou de grudar na mão. Quando parar de grudar na mão, ela não precisa mais de farinha. Mas se ainda estiver grudando na bancada ou na pedra, então você passa um pouquinho de óleo na pedra para continuar sovando, para não precisar colocar farinha. Porque se colocar muita farinha, essa massa vai acabar ficando pesada. Então veja que ela já não grudava mais na minha mão, mas estava grudando na bancada. Então passei um pouquinho de óleo na bancada para continuar sovando. Vou sovar por 10 minutinhos, é só até deixar a massa lisa. E se você tiver com tempo e disposição, pode sovar aí por uns 15 minutinhos. Quanto mais sovar, melhor vai ficar a massa. Mais 10 minutinhos é suficiente. Ó, veja que ela não gruda na mão, mas que ela é bem molinha, ela já tá no ponto certo. Ela fica bem molinha, bem maleável. É isso que deixa a massa bem levinha. E agora que eu já sovei por 10 minutinhos, eu vou dobrar a massa para dentro, vou fazer uma bolinha com ela para deixar descansar. Então, vou colocar num bowl, vou polvilhar farinha nesse bowl, colocar a massa lá, deixar ela descansar por uns 40 minutos ou até dobrar de volume. Então, vou cobrir a massa, deixar no canto mais quentinho aqui da minha cozinha e esperar ela dobrar de volume para poder porcionar e rechear. E depois de 40 minutos, veja como cresceu essa massa. E, gente, o tempo vai variar de acordo com o clima, se estiver muito quente ou não. Como estava bem quente aqui, ela cresceu rápido. Mas se você vê que já passou 40 minutos e não cresceu, você deixa aí 1 hora até ela crescer bastante. E agora eu vou jogar na bancada, cortar para poder porcionar e rechear. E aqui o tamanho você que escolhe, faz o tamanho que você quiser. Só que tem que lembrar que seja mais ou menos do tamanho do hambúrguer. Então, vou fazer mais ou menos 135 gramas cada bolinha. Então, vou dobrar para dentro como eu estou fazendo. E aí, vou enrolar essa massa, vou bolear essa massa para poder abrir com um rolo. E quando você for abrir, cuidado para não deixar ela muito fina, porque senão ela pode abrir, pode rasgar quando estiver recheada, tá? Então, não deixa muito fina. E faça um pouquinho grande, porque a gente vai ter que dobrar essa massa. Então, veja que ela tá bem grande. Ó, a espessura dela não tá tão fina assim. Então, eu abri ela bem maior do que o tamanho do hambúrguer para poder fechar. E aí, você vai fazer com o recheio que você quiser. Depois que rechear, você vai juntar as pontinhas, vai fazer como se fosse uma trouxinha e vai dando umas pinças, que é para poder apertar para que ela não abra enquanto estiver assando. E aí você vai fechar bem, vai apertar bem, fazendo umas pinças para que fique bem fechada, para que quando estiver assando ela não abra. Essa parte aí que a gente tá fechando vai ficar para baixo, vai ficar em contato com a forma. E eu vou colocar na forma, com essa parte aí que eu acabei de fechar para baixo, que aí o peso do pãozinho segura, né? Evita que ela abra. E a minha forma está untada, eu untei com margarina e farinha de trigo, você pode usar desmoldante também. E eu gosto de colocar farinha de trigo para que não fique escorregando, para caso não corra o risco de abrir o fundo. Então eu gosto de colocar farinha de trigo, que ela dá uma segurada. E aqui foi a parte que eu falei pra vocês que não filmou. Então, depois que eu enrolei tudo, eu pincelei um ovo batido, pus orégano. Não precisa deixar descansar para poder crescer. Assim que você modelar os pães, você pincela um ovo inteiro e já pode levar para assar. Meu forno está pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar lá por mais ou menos 40 minutos ou até ficar bem douradinho. E depois de 45 minutos ficaram prontos. Olha como ele tá bem douradinho, tá bem macio, ele é bem fofinho. Veja que ele tá dourado por igual. É por isso que eu gosto de pincelar um ovo batido, porque ele fica mais uniforme a cor, fica mais bonita do que colocar somente a gema. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.